Saudações vidreiras! Seja bem-vindo à 7ª aula do curso Fundamentos 3.0. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom, antes de começarmos essa nossa aula, eu queria agradecer pelos comentários e queria dizer para você que, como você sabe da nossa história agora, o setor vidreiro ele nasceu com a ideia de compartilhar ideias, conhecimentos, e muitos desses conhecimentos que nós compartilhamos aqui também nos foi compartilhado. Então é uma troca. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu recebi 2 e-mails, na verdade, que me chamaram a atenção. Dentre vários e-mails que eu recebi, 2 me chamaram a atenção. O primeiro e-mail é referente à aula de número 5, tá? Mas o nosso amigo aqui, o Fabiano de Oliveira, ele respondeu, no caso, ele fez essa pergunta no sábado. E eu achei muito interessante, porque eu já tinha feito algum comentário sobre essa pergunta na aula 6, que no caso acho que ele não tinha assistido ainda, mas eu achei bem interessante também fazer agora um resumão aqui na aula 7. Então o Fabiano fez várias perguntas e eu vou compartilhar com você e eu achei muito interessante pelo seguinte. Bom, parabéns em primeiro lugar, vamos lá. Já vi ou li, não sei especificar aonde, mas que todo vidro temperado produzido, uma porcentagem vai se quebrar. É verdade isso? E que já existe um teste para saber se o vidro temperado tem tendência a quebrar ou não? Sabe algo a respeito? Então, legal. Eu também já tinha lido sobre isso em algum lugar e também não me lembrava aonde, mas eu sabia que eu já tinha ouvido falar desse teste. É o seguinte, segundo os dados aí científicos, as quebras espontâneas, que são quebras, lembra que eu te falei na aula 6, que existem as quebras, que na maioria dos casos, as quebras são causadas por alguma atitude nossa, ou é má instalação, ou é a má têmpera, ou é uma batida, alguma coisa que causa a quebra. Mas, segundo estudos, existe sim a tal quebra espontânea, mas ela é muito pequena. Por exemplo, segundo os dados científicos, acontece em menos de 1 vidro em cada 1000 vidros instalados. Olha só, então acontece em menos de 1 vidro em cada 1000 vidros instalados. Então, é uma porcentagem muito pequena de quebras espontâneas. Na maioria dos casos, não são quebras espontâneas, são quebras causadas por algum vacilo nosso, vamos dizer assim. Ou seja, na parte produtiva, ou seja, na parte de instalação, ou seja, na própria parte do manuseio desse material. Mas existe essa porcentagem. E é o seguinte, aí eu entrei num site francês que eu gosto sempre de pesquisar algumas coisas, e eu realmente lembrei que eu tinha visto essa matéria num site francês, e daí eu acabei lendo lá que na Europa, já há mais de 10 anos, eles já utilizam esse método, é um teste que se chama HST. O que é esse teste? Segundo os estudos, existe uma pequena contaminação que pode acontecer no processo fabril do vidro float. Então, quando ele é fabricado, que algumas partes do vidro podem conter sulfureto de níquel. E segundo esses dados, quando esse sulfureto de níquel ele se expande, ele pode quebrar o vidro. Então, esse teste, eu acabei de falar para você, consiste em colocar esse vidro numa câmara, e aí aquece o vidro a quase 300 graus, 290 graus, e aí depois deixa esse vidro resfriar. Então ele não acontece a destempera, tá? É só um processo para ver se existe esse sulfureto de níquel. Se existir, ele vai se expandir e automaticamente a peça vai se quebrar, ok? Então é colocado dentro de uma câmara, aquecido, depois resfriado naturalmente, tanto que ele demora, parece, 5 horas para ser resfriado, e depois, se ele quebrar, porque ele tinha o sulfureto, se ele não quebrar, porque ele passou no teste. Então ele não tem tendências de se quebrar espontaneamente. Só que é o seguinte, é um teste caro, né?
Então, não é feito para qualquer tipo de vidro. Normalmente, eles vão fazer isso num vidro estrutural, por exemplo, um vidro que vai compor uma parte estrutural de alguma construção. Aí, eu pesquisando mais a fundo, queria saber se existia esse teste no Brasil. E realmente existe esse teste no Brasil. Uma das pioneiras que realiza esse teste no Brasil é a New Temper, lá do Rio de Janeiro. E segundo eu vi na pesquisa, a New Temper adquiriu esse processo aí, né, esse teste, esse forno, para poder testar os vidros que iam ser colocados ou instalados nos estádios da Copa. Então, pelo que eu pude entender, a New Temper já tem essa tecnologia disponível aí, mas é óbvio saber que não vai ser feito testes para box de banheiro, para janelinhas, não. É mais para um vidro especial, para um vidro que será colocado especialmente em determinado local e que provavelmente você vai ter que pagar por isso aí, né? Não sei qual que é o valor, mas vai ter que pagar um valor a mais. Então, realmente existe, né? Só para voltar à questão da quebra espontânea, é causado por uma certa impureza que o vidro acaba adquirindo no próprio processo de produção ali do vidro. Então não tem como limpar essa impureza e essa impureza acaba indo junto com o vidro, mas é muito raro. É muito raro, mas para determinados eventos é importante que se faça o teste para ver se esse vidro não tem uma tendência a ter uma quebra espontânea. Ok? Fabiana, existe esse teste sim, existe essa porcentagem de quebra espontânea que é menos de 1 a cada 1000 vidros, mas por motivos informativos. Aí o Fabiano continua perguntando aqui, e ele pergunta o seguinte: o vidro comum, depois de beneficiado, no caso temperado, ele pode voltar para o forno da fábrica e fazer todo o processo novamente? Esse aí eu já respondi, né? Que o vidro temperado, ele pode sim ser destemperado, mas dificilmente algum beneficiador vai querer fazer isso para você. É muito difícil. Eu já fiz isso algumas vezes, mas assim, como a gente desligava o forno, então a gente acabava fazendo isso aí para recuperar alguma peça que tinha perdido, alguma peça que alguém tinha vacilado, e aí a gente fazia isso aí, mas não é aconselhável não. E nós fazíamos também no forno vertical, que é um processo diferente do forno horizontal. Mas dá sim, então o vidro pode voltar, mas não compensa fazer isso. E depois ele fez uma outra pergunta. Quem trabalha com vidro no geral, principalmente o comum, os retalhos que sobram, o que os vidraceiros fazem com ele? Acho interessante você fazer um comentário sobre isso. Recentemente, vi uma reportagem de diversos coletores sofrendo acidentes ao recolher o lixo. Isso mesmo, vidro no lixo comum. Eu, como um bom vidreiro, faço a coleta seletiva. Mais uma coisa, o vidro temperado, quando sofre um impacto na borda, lasca um pedaço, ele fica mais frágil? Então, essa pergunta da lasca eu também já respondi na aula 6. Como eu falei, às vezes você bate o vidro, ele não estoura naquele momento, mas provavelmente ele vai estourar. Porque você feriu o vidro ali de uma tal maneira que ele pode... Ok? Então ele fica frágil sim. É aconselhado, apesar que ninguém faz isso. Às vezes você vai colocar o vidro num perfil U, né, você vai arrastando ele bate ali na cabeça de um parafuso, dá uma triscadinha no chão, ninguém perde o vidro. A gente, na verdade, coloca o vidro no lugar, mas tem que ter a consciência que aquele vidro ali já está fragilizado e que ele pode vir a estourar mais para frente. Tá? E a última observação que ele fez foi na questão dos cacos de vidro. Fabiano, esse tempo atrás eu estive visitando uma empresa, uma beneficiadora, eu achei muito interessante o processo que eles tinham lá, porque era uma beneficiadora muito grande e tinha um cara lá, um senhorzinho até, sentado assim em volta de uma mesa, com uma pilha de vidros, cara, uma pilha de vidros. E ele fazendo colagem UV, fazendo todo tipo de colagem, troféus, cinzeiros. Então, o que acontece? Depois eu pesquisei mais com o proprietário da beneficiadora. Ele falou que como tinha muita sobra de vidro, ele lapidava alguns vidros lá com a medida padrão, né? Tipo assim, quando o pessoal estava ocioso, alguma máquina estava ociosa, ou quando alguém estava ocioso lá, ele pedia para cortar então aqueles tamanhos padrão, que ele já tinha um esquema de fazer ali. O pessoal lapidava aquele vidro e ficava um senhorzinho só colando. E ele me revelou que aquele ato, apesar de parecer algo muito assim, corriqueiro,
era responsável por um arrecadamento muito grande naquela beneficiadora. Olha só que interessante. Então aquele vidro que iria para o lixo, eles lapidavam, faziam um beneficiamento naquele vidro e direcionavam para um outro setor que geralmente era ali parte de troféus ou objetos decorativos. Então, eu aconselho, eu acho uma ideia minha. Dependendo do volume que você tem na sua vidraçaria, eu compraria um forno de Fusen. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Porque um forno de Fusen, você faz o que você quiser ali, né, com qualquer retalho. E é uma maneira a mais de você ganhar um dinheiro. Não é um material muito caro, um forno de Fusen não é muito caro. Você tem aí várias empresas que fornecem esse forno. Esses dias eu vi até um cara na internet ensinando a fazer o forno, mas eu não entendi muito bem, achei meio complicado, achei que às vezes é melhor você comprar um mesmo, mas eu acharia que deveria de ter. Porque algum tempo atrás eu assessorei uma empresa aqui mesmo em Jacareí e eles estavam com dificuldades em descartar os cacos de vidro. Se eu não tivesse persistido um pouco a mais do que o comum, eles teriam acabado jogando esse material em qualquer lugar. Porque ele estava querendo descartar, mas o cara que comprava esse material achava muito pouco para poder retirar. Que tem as empresas que retiram esse material. Mas como ele tinha um volume pequeno, ninguém queria vir retirar. E aí eu corri atrás de vários ferro velhos, né? Esses lugares aí onde tem esses resíduos aí que sobram aí, ninguém queria buscar, porque falaram que era muito barato e não compensava. Aí liguei para um amigo meu, porque por coincidência ele falou que comprava esse caco, e ele até deixava os tambores lá, os tambores dele mesmo, e ele deixava o tambor e depois retirava esse tambor. Aí eu consegui, mas foi muita persistência. Então, às vezes o descarte do vidro ele acaba tendo uma certa dificuldade. Por isso que eu falo, de repente, seria até interessante você ter um forno de Fusen aí na sua vidraçaria para estar aproveitando esse vidro que você já comprou, né? Senão você paga para comprar o vidro e depois você paga para descartar o vidro também, em alguns casos. E isso não é só com vidro. Outro, aproveitando também o comentário do Fabiano, outro resíduo também que costuma dar muito problema para descarte é sobra de lapidação. A sobra de lapidação é muito difícil de ser descartado, porque aí vai sobra de espelho, sobra de vidro, sobra de PVB, é um material que dificilmente é descartado corretamente, tá? Dificilmente é descartado corretamente. Então, é mais um motivo informativo e agradeço aí o Fabiano pelas perguntas, espero que tenha respondido todas, espero que você tenha entendido e peço a você também, se caso você tiver uma pergunta relativa ao tema, por favor, pessoal, algumas pessoas estão mandando várias perguntas que não são muito relativas ao tema, então fica difícil responder, porque senão sai fora do tema. Muitas perguntas que vocês estão me mandando eu vou responder mais pra frente, que é outra matéria. Mas mesmo assim, continue mandando suas perguntas, que a gente, até bom, mesmo que seja fora do tema, que a gente vai encaixando mais pra frente aí essas perguntas e vamos, como eu falei, o curso é bem elástico, a gente pode, de repente, ter essa liberdade de fazer algo mais detalhado, dependendo do assunto. Bom, outro cara que eu queria aqui parabenizar, chamar a atenção, né, é o Ricardo Alberto Santos, que é da Vidros Popular. O Ricardo, ele é um parceiro nosso, como ele está falando aqui, ele já fez o primeiro curso com a gente, o Conceitos Fundamentais, era o primeiro curso, que era a primeira versão desse que nós estamos fazendo agora, e ele falou que na verdade ele também adquiriu um outro curso conosco, está participando bem do curso, tal, está feliz e está participando desse novamente. Falou aqui que nós vamos revolucionar o mercado. E ele falou uma coisa interessante, que eu já estava com uma ideia, depois que eu li esse e-mail, eu resolvi implantar isso. Olha só o que ele falou. Ele falou o seguinte: bom, muito bom, cara, tu está revolucionando o ramo de vidro e acho que também valorizando toda a categoria, porque nós não simplesmente vendemos um produto simples. O vidro é muito complexo e importante. A nossa categoria só tende a crescer com o seu conhecimento e também uma maneira de colocar nós vidraceiros em evidência nas obras, porque aqui, pelo menos na minha região, o pessoal passa pelas obras e só quer saber quem foi o engenheiro ou arquiteto, mas o profissional que executa a obra fica em segundo plano. Mais uma vez, parabéns pelas aulas e tudo isso que tu vem fazendo pelos vidraceiros.
Grande abraço, atenciosamente, Ricardo. Ricardo, grande abraço para você também. Nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, espero que isso aconteça logo, mas a gente sempre está se falando. E uma coisa interessante que ele falou é exatamente isso, que nós queremos valorizar o vidraceiro, queremos que você se sinta valorizado e que você valorize a sua profissão e haja como profissão, como um profissional de alto padrão. Isso que é importante. Bom, Ricardo, então, na verdade, a sua solicitação, as suas palavras nos motivaram a poder criar algo que eu já estava pensando há algum tempo atrás, mas agora me incentivou a poder antecipar esse projeto. Qual é o projeto? Bom, nós como artistas, né, como vidraceiros, que de fato, como você disse, temos que ser valorizados e nos valorizar, né? Primeiro, como diz, né, minha mãe sempre fala, se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Então, isso acaba transferindo para nós, vidraceiros. Se nós não nos portarmos como profissionais valorizados, ninguém vai nos valorizar. Então, cabe a nós também mostrar para o mercado a nossa cara. E tendo isso como ideia, como eu estava falando, nós como artistas sempre temos aquela obra de arte que nós nos apegamos mais, que a gente se sente orgulhoso, né, de mostrar para os nossos parentes, de mostrar para os nossos amigos. Eu, por exemplo, eu lembro quando eu me tornei projetista, tinha uma obra aqui no Bosque, né, em São José dos Campos, que eu sempre passava ali, queria mostrar para minha esposa, olha só, nossa, que ali foi eu que projetei, que foi uma obra que deu muito certo, ficou muito legal, e eu tinha orgulho daquela obra. Mas agora eu tenho uma outra obra que eu tenho muito orgulho de ter feito, e infelizmente, nem o meu nome no caso, nem o nome da empresa que foi quem fez, na verdade, essa montagem, que foi a empresa que eu trabalhava na época, saiu na revista. Essa obra ganhou, se não me engano, foram mais de 11 prêmios, alguns desses prêmios internacionais, e nosso nome não foi citado nenhuma vez. Sendo que, se não fosse nós, o projeto não teria saído do papel. Porque, honestamente, a gente mudou muito o projeto do arquiteto lá, muito projeto que ele tinha elaborado não dava certo. Ele tinha feito um projeto para ser colado com fita da 3M, não dava certo. E a gente teve que alterar muita coisa do projeto dele. Então, ou seja, nós fomos coautores também do projeto. Além de nós termos feito toda a instalação, nós praticamente tivemos que redesenhar todo o projeto e nem por isso a gente foi valorizado. A obra em questão, essa obra aqui, foi até capa da revista Tecnologia e Vidro, foi capa, na verdade, de várias revistas do segmento, capa de várias revistas de arquitetura e a gente não foi reconhecido. Então foi só o nome na verdade, quem saiu foi o nome do arquiteto, que na época era o Gustavo, e a empresa, né, o escritório de arquitetura só. E nós mesmos não aparecemos. Então, baseado nessa ideia, eu tive também uma ideia de que você que está participando do curso, se caso você já atua no mercado e você de fato tem aquela obra que você tem muito orgulho, que você acha que ficou legal, não necessariamente uma obra grande, pode ser qualquer coisa. Pode ser de repente um armário de 30 por 30 que você fez, mas que você achou que foi muito legal, que tem vários detalhes interessantes. Mande essa foto pra gente. Por quê? Porque essa foto vai ser avaliada aqui pelo nosso pessoal e 3 dessas fotos irão para serem avaliadas pelo público. A foto ganhadora, né, a imagem, o trabalho mais legal que as pessoas acharem, vai estar aí sendo divulgado no nosso site. A gente vai colocar você como artista. Essa obra foi realizada pela vidraçaria tal, pelo fulano de tal. E também vai concorrer a um dos nossos cursos, que nós temos também outros cursos, que é um curso muito interessante, que se chama Vidraçaria Lucrativa, que é onde nós ensinamos a vender de uma maneira diferenciada daquilo que nós estamos acostumados hoje, a criar realmente uma vidraçaria lucrativa, mostrando questões de venda, de administração, de marketing e vários outros. Então, esse curso ele está avaliado aí em mais de R$500 hoje, mas para o ganhador, além de ele ter a marca exposta no nosso site, onde tem vários arquitetos, vários clientes podendo ver, você vai se sentir orgulhoso, porque você vai ter ganhado um campeonato aí com outros vários concorrentes, e nós também continuaremos fazendo aquilo que a gente sabe fazer, que é
valorizar o vidraceiro. Ok? Então fica aí o desafio, mande a sua foto, pode mandar no meu e-mail mesmo, gabriel@setorvidreiro.com.br. Mande a sua foto para que a gente possa avaliar e vamos fazer então esse desafio aí entre nós mesmos, participantes do curso, entre as pessoas que entram no site, e aí você conseguirá avaliar se sua foto foi aí, de repente, você de fato é um artista, e olha, depois vai poder falar para os seus clientes, não, eu ganhei um campeonato lá, a melhor obra foi a minha. Então lembre-se, pode ser uma obra gigantesca como essa aqui, ou pode ser uma obrinha pequena, pode ser sei lá, um móvel, um objeto decorativo, um aquário, sei lá, qualquer coisa. Então o importante é que vai somar mesmo é a criatividade e a inovação, ok? Esse vai ser praticamente o critério. A gente vai bater o olho e falar, nossa, isso daqui é legal, isso aqui é inovador, isso aqui, olha, foi criativo. Essa é a ideia. Legal? Bom, mais detalhes então das regras do jogo aí, vai estar no nosso site, eu vou te passar depois por e-mail também, ok? Ok. Então, agradecendo aí o Ricardo e o Fabiano, muito boa a participação de vocês, já deu meio curso, né? Já deu meia aula de hoje só com a participação de vocês, ok? Muito obrigado aí, continue então enviando seus e-mails, que pra gente só nos faz crescer e ajuda também a fomentar esse mercado, para que as pessoas possam ter inspirações. A gente precisa de heróis no Brasil. O Brasil tem pouquíssimos heróis. Pode ver que os heróis da nossa molecada hoje são todos estrangeiros e compartilham de uma cultura que não tem nada a ver com a nossa. Então, dentro desse mesmo pensamento ainda, é interessante que nós tenhamos os nossos heróis. E dentro da nossa profissão, é importante também que a gente tenha os nossos heróis. Ok? Então, de repente, você é um cara que vai servir, ou uma moça, de repente, que vai servir para incentivar outros profissionais a irem além do que se está fazendo hoje. Ok? Ok. Então, nessa aula de hoje, eu demonstrarei para você, falarei um pouco aqui, a gente conversará mais um pouquinho sobre as fábricas do Brasil. Então, na primeira e na segunda aula, eu te demonstrei muito sobre os produtos que elas fazem, mas hoje eu quero conversar um pouco sobre as fábricas por si próprias. Né? Quanto que elas produzem, desde quanto tempo elas estão atuando no Brasil, todo o histórico dela, um breve histórico que vai ser muito interessante para que você tenha aí na sua bagagem, para que possa te auxiliar na escolha quando você for comprar um vidro ou coisa e tal, ou que você pelo menos saiba quem fabrica o vidro tal e quem não fabrica. Ok? Vamos lá então? Bom, então a primeira empresa que nós vamos falar agora é da Sebrace. Ok? Vamos lá? Bom, a Sebrace, além de ser a maior produtora em quantidade, no caso de vidro do Brasil, também oferece ao mercado brasileiro a maior variedade de vidros. A Sebrace atua com uma gama variada de produtos, abrangendo demanda de construção civil e da indústria automobilística, e também atendendo às necessidades das linhas de produção de eletrodomésticos e móveis. Fundada em 1974, a empresa atualmente pertence aos dois dos maiores grupos produtores de vidro plano do mundo, a francesa Saint-Gobain e a japonesa NSG, que adquiriu a gigante inglesa Pilkington em 2006. Sobre essa base, construiu sua liderança de mercado brasileiro de vidro plano até os dias de hoje. Bom, então no caso, a Sebrace é a empresa que mais produz vidros no Brasil atualmente. Então ela tem 3 fornos aqui em Jacareí, São Paulo, um forno em Caçapava, que é aqui do lado também, São Paulo, um forno em Barra Velha, Santa Catarina, e um forno em Camaçari, Bahia. Então, juntos, esses fornos somam a capacidade de produção de 3.600 toneladas de vidro por dia, diariamente. Bom, como nós já vimos, né? Ela fabrica vários tipos de vidro, como você está vendo nas imagens que está passando aí. Por exemplo, na linha de espelho, a empresa se destaca com o espelho Sebrace, que antigamente tinha umas dimensões só de 2,20 por 3,21, mas agora aumentou, agora tem no tamanho de chapa jumbo, né, que é 6 metros por 3,21, e com espessuras que variam entre 4, 5 e 6 milímetros nas cores incolor, cinza, verde e bronze, sob consulta. Depois tem também a linha de espelho Mirage, com as mesmas dimensões de 2,20 por 3,21 ou chapa jumbo, 6 metros por 3,21. E a espessura é de 2 e 3 milímetros só. Então é aquilo que eu falei dos espelhos.
Tem os espelhos mais fininhos, que é mais para revestimento de móveis, lugares pequenos, e tem os espelhos mais grossos, que é para você fazer, por exemplo, uma espelhação colado numa parede, que não seja tão plana assim e tal, que ele distorcerá menos. Na linha de decoração, oferece os vidros para revestimento, o cover glass, aquele colorido, que eu já te mostrei, e os grossos, que é o prisma, que varia entre 12 mm, 15 mm e 19 mm. O vidro diamante, que é aquele super transparente, e o OptiView, que é aquele que eu falei para você também, que tem o baixo índice de refletividade. Tá? Na linha de baixa emissível, ela tem o TEC, que é mais voltado para a indústria de geladeiras, né, de refrigeradores, e o Planitherm, que é utilizado em refrigeração comercial e que também atende à construção civil, sendo aplicado principalmente em fachadas e coberturas. O BioCleaner, que é um vidro autolimpante, que aproveita a força dos raios UV, ultravioleta, e da água também. Né? Então, isso aproveita dessas duas características, do ultravioleta e da água da chuva, para combater a sujeira e os resíduos que se acumulam no exterior do vidro. Bom, depois, né, a Sebrae também fabrica uma linha de controle solar gigantesca, né, contendo o Colite, que é o vidro de proteção solar líder de vendas no Brasil, o Colite SKN, que é o vidro de proteção solar baixo emissivo, Low E, e o Colite KTN, que integra a mais nova geração de vidros de proteção solar seletivos, temperáveis com baixa emissividade, no caso o Low E, e com grande neutralidade, ou seja, ele não é aquele refletivo intenso. Ainda na linha de vidros de controle solar, destacamos o Emerald, que você viu também aqui com a gente, que tem aquele verde intenso, que permite o controle solar sem uso de camadas refletivas, e também o Ecolite, que é um vidro de proteção solar com baixa reflexão. O Reflecta Float, que é um vidro de proteção solar refletivo com grande durabilidade e resistência da camada metalizada, e que pode ser utilizado monolítico, temperado, laminado, curvo, serigrafado ou duplo. E a mais nova que tem feito aí, né, sucesso, que é a linha Habitat, que é uma linha de vidro de controle solar mais voltada para a parte de casas, né, de habitações, de fato, de residências, mais residencial. Diferente das linhas, por exemplo, Colite, o Reflecta Float, que antigamente era mais considerado como uma linha comercial. Ok? A empresa, no caso, concorrente da Sebrae é a Guardian, que oferecem basicamente muitos produtos dos mesmos que a Sebrae oferece. Ok? Vamos falar então um pouquinho sobre a Guardian? Bom, a Guardian é uma empresa global com presença em mais de 25 países, conta com mais de 19 mil funcionários em todo o mundo, está presente no Brasil desde 1998 e tem como principal foco a inovação tecnológica. Especializada em vidros planos, resistente e com desempenhos térmicos, possui produtos largamente utilizados na construção civil, janelas, portas, vidraças e fachadas inteiras de prédio, além de mobiliário e design moderno. Com 2 fornos, um em Tatuí, outro em Porto Real, pode produzir 1.430 toneladas de vidro diariamente. Em sua linha de produtos destacam-se os vidros floats, o espelho, né, entre aspas, aí, o espelho mais conhecido do Brasil, e as linhas de vidro de controle solar, que é o SunGuard, o mais comercial, e o ClimaGuard, que é o mais residencial. Então, só para você ter uma ideia, você vê que até nisso as concorrentes elas são bem parecidas. A Sebrae então tem uma linha mais comercial e a linha Habitat, que é mais residencial, mas a Guardian também tem, que é a linha SunGuard, que é mais comercial, e o ClimaGuard, que é mais residencial. Então, até nisso, elas são concorrentes bem diretas. Bom, ainda na linha de decoração, ela tem o Decor Cristal, que são os vidros coloridos, né? O Ultra Clear, que é aquele vidro super transparente, o vidro anti-reflexo, diferente do vidro da Sebrae, né? E tem também o Satin Deco, que possui uma textura acetinada, suave e uniforme, né? Que é aquele vidro acidado. Um grande diferencial da Guardian que ela lançou aí é o box espelhado que a Guardian lançou. Esse vidro é muito legal, inclusive das fotos aí que circulam na internet é um box
né, com o kit Idea Glass, que foi o quarto Neymar, que foi o quarto que foi construído na Casa Cor, foi homenagear o Neymar, e essa foto aí rodou o Brasil inteiro e até hoje está na internet aí. Outro vidro também que é um diferencial da empresa, né, que ela praticamente não tem concorrente aqui no Brasil, é o Diamond Guard, que eu já mostrei para você, que é esse vidro aqui, dessa linha, que ele tem uma durabilidade maior, 10 vezes maior que o vidro float anti-risco. Ok? Também, como não poderia deixar de ser, a Guardian, ela tem uma linha muito grande, muito interessante de vidros de controle solar, né? Como eu falei lá no começo, tem ali a linha mais residencial, tem a linha mais comercial e tem várias soluções muito parecidas com a Sebrae. Então são empresas que concorrem diretamente, tá? Uma outra empresa também que tem se destacado bastante no cenário nacional é a Saint-Gobain. Bom, como você pôde ouvir agora há pouco, a Saint-Gobain, apesar de no Brasil ela estar mais direcionada a vidro impressos, ela também é dona da Sebrae, que é a maior produtora de vidro no Brasil, e ela tem essa gama enorme aqui de vidros impressos, ok? Vamos falar então um pouco da Saint-Gobain? Vamos lá? Filial da mais antiga fábrica videira do planeta, a Saint-Gobain Glass está localizada em São Vicente, São Paulo. No Brasil, a Saint-Gobain Glass está presente desde a aquisição da Companhia Vidreira Santa Marina pelo grupo francês. A unidade de vidros impressos, localizada na cidade de São Vicente, São Paulo, data de 1937 e desde então tem produzido os vidros da linha Saint-Gobain Glass Decorlight, destinada a uma ampla gama de aplicações na construção civil, indústria moveleira, decoração e outros. O forno produz basicamente vidros impressos e tem capacidade de produzir 180 toneladas de vidro diariamente. Sua linha de produtos da Saint-Gobain Glass Decorlight e Saint-Gobain Glass Master Glass é dividida por classificações do tipo construção civil, moveleiro, linha branca, decoração, espessos e antirreflexo. Juntos, somam 25 tipos de texturas diferentes e se mostram cada vez mais versáteis. São produtos de desenhos inovadores elaborados de acordo com as últimas tendências na arquitetura, decoração. Eles podem ser beneficiados de diversas maneiras e assumir aplicações cada vez mais inusitadas que variam entre 3 e 4 mm, 7, 8 mm e 9 e 10 mm, coisas que eu já expliquei para você, que são as variações de espessuras aí, dependendo do modelo. Destaque para o vidro aramado, voltado para a segurança, e o vidro Focus, que é um antirreflexo. Então essa é a empresa Saint-Gobain Glass. Então essa é a empresa UBV, ok? Como o nome já diz, é uma empresa nacional e é especializada em vidros impressos com grande ênfase em guarda-corpos, divisórias para bancos e comércios em geral, com bastante variações nos desenhos projetados especialmente para cada ambiente. A empresa tem um forno com capacidade de produzir 240 toneladas de vidro diariamente. A UBV fabrica vidros por classificação do tipo vidro para esquadrias, box engenharia, móveis, linha econômica, cobertura e guarda-corpo. Molduras e quadros juntos somam 24 tipos de texturas diferentes e mostram-se cada vez mais versáteis. Os produtos apresentam desenhos inovadores elaborados de acordo com as últimas tendências na arquitetura e decoração e podem ser beneficiados de diversas maneiras e assumir aplicações cada vez mais inusitadas que variam, aquele mesmo esquema, entre 3 e 4 mm os mais finos, entre 7 e 8 mm os intermediários e entre 9 e 10 mm os mais grossos. Destaque para o vidro aramado, com foco na segurança, e o vidro anti-reflexo. Bom, então essa foi a UBV também, só para poder dar um destaque. Então nós vimos que Sebrae e Guardian são concorrentes muito paralelas ali entre os produtos, apesar de que a Sebrae tem uma gama maior de produtos para oferecer para o mercado, ok? Assim como o BV e Saint-Gobain Glass também são concorrentes, mas essas duas são concorrentes mesmo. Você pode perceber que até mesmo as texturas são muito parecidas
muitas vezes até com o mesmo nome, outras vezes a mesma textura, só muda o nome. Então são concorrentes bem parelhas. Um detalhe importante é que muda um pouco a tonalidade entre uma e outra. Geralmente a Saint-Gobain Glass é mais escura um pouquinho, tem um teor um pouco mais escuro do que a OBV, que é um pouco mais claro. Ou seja, o vidro OBV é um pouco mais claro a massa, um pouco mais transparente, ok? Dentro dessa linha ainda, nós temos duas empresas novas, que a primeira é a Vivix, né, que é a antiga CBVP. Importante salientar que a CBVP, apesar de ter ligado o forno só em fevereiro de 2014, ela já atuava no Brasil alguns anos antes, até mesmo para poder sentir o mercado e ir trabalhando com vidro importado. Uma grande característica do forno da CBVP é que é um dos fornos mais modernos e tecnológicos do mundo, ok? Fica localizado na cidade pernambucana de Goiânia, tá? E ainda assim, está no início das atividades, apesar de já ter aí um histórico de alguns anos de mercado, está no início de produção. Fabrica principalmente vidro float, tá? Não tem essa gama tão grande de produtos como a Sebrace e como a Guardia, tá? Seria um concorrente direto entre Guardia e Sebrace também, a Vivix. Bom, também nova no Brasil, que também ligou o seu forno em 2014, é a AGC. A AGC é uma das empresas mais sofisticadas do mundo. Ela é a líder de mercado mundial e os produtos que ela fornece no mundo são incríveis. Vidros assim que você não vê em outro lugar. Vidro, por exemplo, como antibacteriano, que é um vidro que combate as bactérias, né? É um vidro muito interessante para ser aplicado em hospitais ou lugares com uma grande proliferação de fungos e bactérias. Outro vidro também que ela tem é um vidro que pode ser pintado e temperável. Então, é mesmo sistema, só que daqueles que eu mostrei para você, aqueles vidros, eles não podem ser temperados, né? Ela já tem um vidro que é pintável e temperável. Só que quando ela começou a atuar no mercado, ouvia-se um burburinho que ela só fabricaria vidro para carros. Isso não é verdade. Eu entrei em contato com a empresa e eles me informaram que isso não é verdade, que eles atuam normal com construção civil e muito pelo contrário, que na verdade o grande fomento do forno deles é para construção civil. Só que tem um detalhe, mundo afora eles têm uma gama enorme de produtos, só que no Brasil eles trabalham com uma cartela limitada de produtos, bem limitada mesmo. Então, se você entrar no site, vamos supor, da AGC da Europa, você vai ver uma gama de produtos incríveis, só que nem sempre esses produtos que ela fornece lá na Europa, ela também fornece aqui no Brasil. Ela pode até fornecer, mas o pedido tem que ser grande, tem que ser de container fechado, para valer a pena para ela trazer, ok? Bom, basicamente foi isso. Então, atualmente nós temos aí 6 fábricas no Brasil, né? Sebrace, Guardia, CBVP, que é a Vivix, mais a AGC, e as duas que trabalham mais na linha de impresso, que é a UBV e a Saint-Gobain Glass, que eu acabei de mostrar, ok? Ó, na próxima aula nós vamos revelar então o desafio que eu fiz para você, não sei nem se você está lembrado, né, que é o que você faz com fragmentos de vidro temperado. E não se esqueça, envie para nós então sua foto, você pode ganhar um curso aí, muito interessante, um curso que vai acrescentar mais ainda na sua vida, além de que vai poder expor o seu trabalho no nosso site e vai ser reconhecido nacionalmente aí como um grande artista que eu sei que você é, ok? Só preciso das fotos, beleza? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Para nós, o importante é você saber, e até amanhã, aquele abraço.